Olá, muito bom dia. Aqui quem vos fala é Cláudia Boquilha, astróloga, que fala o que você não quer ouvir. E não sei se você já assistiu o programa anterior, onde eu estava falando com Ana Letícia Imparato, que foi a minha primeira cliente de astrologia em 2010. E a gente falou um pouco sobre mapa astral, sobre mudanças, inclusive que ela também depois acabou indo para a astrologia. E agora eu quero fazer um programa sobre a astrologia de modo geral, a muvuca astrológica e movimentos que estão por aí. Ana Letícia Imparato, prazer em te encontrar novamente. Prazer, Cláudia, é sempre prazer estar aqui com você. Ótimo. Aí a gente vê o seguinte, de novembro de 2024 a abril de 2026, a gente tem vários movimentos acontecendo, que é o quê? Os planetas mais lentos, que são aqueles mais distantes do Sol, eles estão mudando de signo, tudo um atrás do outro. Aí você vai falar assim, mas isso é normal. Sim, mas isso é normal a cada 20 anos, a cada 13 anos, a cada 7 anos, a cada 3 anos. Não a cada 6 meses, ou então até Netuno e Saturno, que em menos de um mês os dois mudam para o mesmo signo, né? Que acontecem essas mudanças e tal. E aí eu queria que você me falasse assim, você que tá acompanhando a astrologia, tal, como é que você vê as mudanças no mundo? E aí eu vou falar, não quero só o seu lado astrólogo, mas também seu lado mais de vivência do que está acontecendo, de transformações. E claro, todo mundo fala, esse é um ano muito difícil, um mundo de grandes transformações, a gente tem que olhar a espiritualidade, que na verdade não é isso. A gente fala que vai olhar a espiritualidade, mas tá todo mundo só querendo pagar boleto. E aí... E aí eu quero que você me fale... Ela dá uma introdução bonita, né? A pouco... Mas aí eu quero ter a sua visão em relação a todas as transformações que você vê através da astrologia. Bom, Cláudia, vou falar aqui um pouquinho, né? Então, a gente começou aí, antes até do Mercúrio em Gêmeos, do Urano em Gêmeos. Vamos falar um pouquinho daquela conjunção Saturno-Netuno, que está em Áries agora, né? Porque Saturno, senhor do tempo, o senhor das estruturas, o tão temido nos seus retornos, né? Uhum. É aquele cara que fica auditando a gente. E aí, tá seguindo seu propósito de vida, tá fazendo lição de casa, aquele pai austero, fica atormentando, é ele. Mas que põe a gente no eixo, né? E aí vem uma conjunção com Netuno, começou lá em Peixes, né? Que é a conexão com o divino, a hora que entrou em Áries, agora estão lá. Então, juntar. Derruba ilusões, derruba a crença limitante, faz você ver a vida como ela é, e às vezes dói isso aí. E a regência de Áries, ela vem botando para quebrar, né? Fofinha, né? Não, ela é assim, é o seguinte, nós vamos para guerra que eu digo assim, movimento, fazer acontecer, você vai sair dessa inércia. Mas eu não quero, o problema é seu, você vai. Né? Então é assim, o universo faz assim. Então esse ano aqui, inclusive, o anfitrião, o regente, é Marte, né? O senhor da energia. E a vida vai empurrar a gente desse jeito. Vai mesmo. Quem não optar em fazer uma rota, eles vão dar um jeito lá em cima de pôr você em alguma rota, e às vezes essa rota dói. É uma rota boa? É. Aí o que acontece? A gente está tendo vários conflitos no mundo, a gente está tendo o avanço da tecnologia. Por exemplo, eu me baseio pelo meu microcosmo aqui, que é o celular. Chega a milhões de informações, de propagandas, negócios de inteligência artificial e não sei o quê, comentários, conta para pagar. Não dá para acompanhar tudo, Não, né? Fofoca, informação do trabalho, do que tem que fazer, cliente ligando. É assim, aí você olha e você fala, meu Deus, não é puxado, né? Então a gente tem que lidar com transformações constantes, todo dia muda a coisa. Não é mais aquela, antigamente a coisa era um pouco mais lenta, né? Sim, você tinha tempo para ler um livro. Não, agora você vai ler no Kindle e no metrô, no trem, ou você vai audiobook a hora que você está dirigindo, e se você quiser. Eu conheço gente que está pondo livro para escutar enquanto está dormindo para o subconsciente pegar. Não entendo isso, mas até, enfim, sei lá. É uma maneira, né? Aí, o que acontece? Eu vejo que a velocidade, que nem hoje até eu tenho uma tia idosa. Sim. E ela está começando, tem horas que ela falha nas lembranças, né? E ela está nervosa, ela está revoltada com ela mesma, porque ela não está lembrando as coisas. Então eu falei, nossa, eu achei isso é Mercúrio, isso é Urano, estou com mania de Mercúrio, Urano em Gêmeos. Sim. Então, eu acho que está tudo muito rápido, e isso algumas pessoas aceitam. Tem gente que está tudo bem, tem gente que gosta dessa confusão, uhum. Mas muitos não gostam. Então eu acho que isso
tá gerando aí depressão, tristeza. Quem não quer ir, sabe? Quem reluta, quem não entra no fluxo. Tá? Porque quando a gente se auto-sabota, né? Isso eu me incluo, todo mundo entra, porque às vezes você está vivenciando situações que você não quer chegar na conclusão, você não quer entrar naquilo e você fica relutando com o fluxo. Aí é melhor você ficar só no conflito. Só que agora não, eles estão empurrando você. Então o que acontece? Por exemplo, se fosse 1 ano atrás, eu não ia conseguir falar nesse microfone. Você já me convidou antes para vir. Sim, já cansei de convidar Aí eu ela. falei assim, meu Deus, o que eu vou falar lá? Então agora não, eu falei não, agora que não adianta, empurrou e você vai fazer acontecer. Então, gente, o medo, não é para não ter medo, né, para virar um temerário, não. É só para falar não. Então, olha, eu confio no processo, vai? Já que vocês estão... Aí tudo bem, aí a gente tem essa loucura toda, o Urano vai chegar dia 24, dia 25 de abril em Gêmeos. Quando ele chegou em 2011, ele chegou em Áries, o Urano, nós tivemos o acidente de Fukushima. Foi. Depois, quando chegou em Touro, em 2018, nós tivemos a greve dos caminhoneiros. Inclusive, não sei se você pode ver, mas a gente teve um grande avanço do agronegócio, coincidentemente, né, por causa disso. E quando o Júpiter passou lá, principalmente. Mas Urano em Touro, Cláudio, eu costumo comparar esse aspecto com um escrivão num cartório, né? É como se ele reescrevesse a nossa história. Então, por exemplo, sabe um imóvel, um carro, quando vai para um leilão? Sim. Que é feito um novo documento, conta toda uma história. Para a gente é como se fosse uma nova certidão de nascimento. Reescreveu várias histórias. Aquela história da greve dos caminhoneiros fez a gente parar para pensar em muita coisa. Sim. Porque eu falei, vai faltar comida, vai faltar o básico, né? Então, como é que a gente faz... Problema de Deméter. E como é que a gente faz para resolver isso? Coisa que, imagina, no mundo moderno, a gente nem pensa nisso. Não. Comida está no mercado. Mas, espera aí, se o mercado não for abastecido, né? Então, eu não sou dono da minha própria subsistência. Não, nós dependemos de aí que você começa a ter noção que depende de muita gente. Sim. Aí vem a teoria do somos todos um, né? Só que aí agora a gente está indo para Gêmeos e inclusive já tivemos o Urano em Gêmeos no ano passado, que ele foi em julho, ficou um pouquinho, voltou e agora ele vai ficar de vez lá até mais 7 anos. Aí eu queria ver qual que é a tua percepção pelo seguinte. Temos a inteligência artificial, que está cada vez mais bombando. Antes era uma inteligência para te ajudar. Aí você tem o agente. Aí você tem a generativa, sei lá o quê, que já, antes de você pensar que você precisa, ela já resolveu o problema que você ia ter. Sim. Então, você vai ver que todas aquelas coisas operacionais, o que a gente fazia, não tem mais. E aí você falou que você gosta de filosofia estoica e tal. E aí eu começo a te perguntar qual que vai ser o propósito do ser humano e se a gente vai só para esse lado filosófico de quem eu sou. Claro, essa coisa... Eu sou apaixonada por inteligência artificial, né? Sim. Entretanto, vão me xingar aqui, mas eu tenho um pouco de receio, porque a gente começa a ficar um pouquinho acomodado. Sim, com certeza. Tudo bem, eu não estou pensando em eu, Ana Letícia, vou fazer 53 anos, eu não estou falando que eu não tenho que evoluir, mas você também, não é que você não está nessa idade, mas você também, você já estudou bastante, você já teve que se virar com muita coisa. A gente teve uma visão analógica da vida. A visão analógica desenvolve intelecto, né? Entretanto, agora eu me preocupo com as gerações vindouras ou com essa criançada que está aí, porque eles não querem parar para pensar. E a inteligência artificial é importante que a gente a mantenha como algo que contribui conosco, não que faça pela gente. E Urano em Gêmeos, às vezes, essa é a questão. A coisa vai rápido, só que a gente pode começar... Meu único receio aí é se acomodar. Tá, e se eu usar essa inteligência artificial para resolver os boletos que eu tenho que pagar, e eu poder usar o meu neocórtex para filosofar? Aí sim, só que nós vamos ter maturidade para isso? Não, a gente sabe que não. É essa a questão. E como que vai ser esse embate, essa transição para a gente começar a perceber isso? Porque eu já começo a perceber
As pessoas já estão começando a perceber que os adolescentes, eles não têm habilidades manuais. Não, Poucos não tem. têm. Não tem. E aquele que tem, ele reina no mundo. Então, hoje você tem uma carência de mão de obra muito alta. E porque, e o robô vai fazer tudo. Não. E aí, se você vai falar assim, eu vou assentar porcelanato, você vai cobrar o que você quiser e você não vai ter agenda. É verdade. E aí, o outro que faz eu vou pro digital para ganhar. Tá, mas se você for assentar um piso lá, você vai ganhar muito mais. Porque hoje eu vejo que o engenheiro ele tem um Celta e o mestre de obra que tem um Audi. Já começou a ver isso? Já vi. Infelizmente. Já vi. Mas Cláudia, eu entendo, só que as pessoas, eu Infelizmente noto... também, né? Infelizmente para o engenheiro e infelizmente para o outro. Mas o que a gente nota é que tudo que, nesse sentido, de novo, a pessoa tem que saber o que ela realmente quer fazer da vida e a gente tem que estimular. Eu tenho uma filha de 13 anos, eu procuro estimular isso nela, mas isso... O que ela está mostrando que ela quer ser? Violinista. Ela quer ir pro lado da música. Ela quer ir pro lado da música. Isso e detalhe, isso ela não está fazendo com a inteligência artificial. Não, é totalmente analógico, porque é sentimento. Entretanto, ontem mesmo à noite, peguei ela passando uma redação que ela tinha que entregar hoje no ChatGPT, sem eu perceber. A hora que eu percebi, ela ficou branca. Eu falei, escuta, isso não é autoria sua, você tem que escrever mesmo. Ela falou, mãe, mas todos os meus... Eu falei, você não é... Aí começa aquela frase, você não é todo mundo. É. Aí eu falei, você vai entregar, mesmo que esteja feio, você vai entregar o que você escreveu, para você se aprimorar e melhorar. Sim. Então, ela conseguiu a minha senha, ela entrou. Como ela conseguiu, eu não sei, porque eu não passei. Né? Então, o delito da criança, né? Mas o que acontece? O problema é ficar acomodado. Esse cara da Audi, esse que está assentando o porcelanato no chão, ele está se esforçando. Uhum. Mas nem todo mundo quer mais. Aliás, é até difícil conseguir pedreiro para uma obra. Porque todo mundo fala, não precisa mais fazer esforço físico. Mas e o intelectual? O intelectual. E como que a gente vai fazer com que as pessoas percebam que o mais importante agora, você resolvendo a camada de problemas operacionais do cotidiano, do dia a dia, porque a gente tem o quê? Estratégico, tático e operacional. A partir que essa parte resolve, o que eu vou fazer? O que eu vou pensar? Então, vamos lá. Década de 60, Urano e Plutão estavam em Virgem. Nós tivemos uma grande mudança social, econômica, política, a mulher foi trabalhar, tal, e tecnologia, produtos eletrodomésticos. Então, aquilo resolveu. E tirou, por exemplo, a mulher de dentro da cozinha, para ela poder ir trabalhar, para ela poder fazer outra coisa, enfim. Tudo bem. Agora, a inteligência artificial está dando mais um passo em cima disso. E o que a gente vai fazer com esse tempo, com esse trabalho que a gente não vai mais ter? Essa que é a grande pergunta. Então, filosofia. Cláudia, filosofia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que... nós vamos ter que amadurecer e procurar não deixar a vida levar. Tá, mas se a gente está falando de Urano em Gêmeos, e Gêmeos é aquela coisa de muita informação, muita fofoca, eu não sei se aquilo lá é inteligência artificial ou se é um vídeo real, se é fake news ou não, eu acabo tendo uma cabeça que vai estar cheia de informação que muita gente fala, nossa, eu tô com tanta coisa, meu dia está tão cheio, as pessoas estão cansadas por causa do mental, não mais por causa do físico. Certo, Cláudia, mas você tem que buscar informação e saber se aquilo você vai ter que fazer uma peneira. Você vai ter que avaliar o que é importante para você, o que você vai descartar. Então, eu falei, chega um monte de informação no celular, mas o que eu priorizo? Mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer essa curadoria, eu não sei observar o que é importante ou não para mim. Certo, Cláudia, vai ter que desenvolver. Não, é o desafio. Esse é o grande desafio que eu vejo. Não, é o desafio, mas nós vamos ter que amadurecer muito, nós vamos ter que evoluir bastante a expansão de consciência. E, de novo, hoje o que o pessoal faz? Pega ali o Instagram e vai. Você vê no metrô isso, a meninada lá. Eu fico pensando, fica lá, assim, se houver um acidente, eles vão morrer, eles não vão perceber. Porque tá aqui, ó. Sim. Tá aqui, ó. Né?
Então, e aquilo trava, gente. Aquilo é feito para... Você tem que falar, não. Você avisa... Você tem que desenvolver mecanismo, você tem que fazer esse exercício. Você não faz exercício com uma série de coisas. Você tem que desenvolver um exercício e falar, não, peraí. Eu não vou ficar grudado nisso. O que é importante para mim? Conversar com pessoas é importante. Não só ficar no mundo digital. A gente fica reduzido a isso aqui. Sair para tomar um café, sair para trocar... Então, vamos tomar café, vamos tomar café, sair daqui. A gente tem, sabe, compartilhar mais coisas. Mas no tete a tete, não só no mundo virtual. Eu tenho receio que esse Urano em Gêmeos, ele vai fazer as pessoas mais entrarem no meio disso. E a gente já tem um Plutão em Aquário que está mudando todas as estruturas das nações, dos comércios, das instituições, das empresas. Tanto é que hoje, quem que a gente vê muito isso, quando teve a posse do Trump, quem que estava do lado dele? Os caras do digital, os caras das empresas que tem o maior valor de mercado. São tudo de informação, são tudo do digital. E antes era o quê? Eram as empresas que botavam comida no prato das pessoas. Sim. Então, hoje a informação está mais isso. Então, a gente está vivendo uma era de uma evolução muito grande, do qual nós não estamos preparados para suportar. Concorda comigo? Sim. Ok. Mas nós vamos ter que desenvolver mecanismo para isso. Então, o que você pode fazer? Conversar mais com pessoas, trocar ideia com as pessoas. Uma coisa, gente, que eu acho que viabiliza muito é a leitura. Mas eu não me refiro só à leitura da política, do que está acontecendo no mundo, mas também livros, histórias. Leitura de base. Leitura de base. Sabe aquilo que faz você desenvolver imaginação, aquilo que te mostra um outro mundo, mas e de preferência até o livro em papel, tá? Ah, isso é fantástico. Sabe de uma coisa que eu vi? Eu fui participar do Clube do Livro do Joel J. E até ganhei o Guinness Book. Entrei no Guinness Book por causa disso, né? No livro que a gente fez. Ótimo. Lógico. E aí, o Joel J, ele é um cara incrível, alta performance, não sei o quê. Só que ele falou o seguinte, eu não gosto de livros de ficção. Ele lê livros de não ficção e ele é muito prático, pragmático e tal. Eu vou ler esse livro, eu vou aplicar e eu vou fazer isso. Tanto é que ele ensinou a metodologia. Você lê, você não adianta ler muito. Você ensina para outra pessoa, já aplica aquele conhecimento, já anota tal. Porque senão é mais um livro que você vai ler. Só que a Claudinha aqui, há alguns anos atrás, percebeu o seguinte, que quando eu leio história, ela não vai me agregar nada em questão de alta performance, mas vai me dar imaginação, intuição, criatividade, vai aumentar o meu vocabulário, vai me fazer entender melhor a língua portuguesa. Sim, te leva para um outro plano. E aí, aquele conhecimento, além de mexer com outras áreas do meu cérebro, vai me fazer ter alta performance, que ele tanto fala, só que de uma forma indireta. Olha, eu sou fascinada pela ficção. E eu vou dizer que quem lê muito, talvez nem precise fazer terapia. Nossa! Eu vou dizer para você que você me fez uma pergunta no outro programa sobre como é que eu curei algumas coisas. A leitura também ajudou. Porque é a hora que você sai um pouco. Você consegue sair do teu contexto, você entra naquele contexto narrativo de uma outra história, de uma outra situação. E aí parece que você está num drone e você se vê de cima. E você lembra algum livro que é tão chocante nesse sentido? Gente, singelo e bacana demais. Anarquistas, graças a Deus, da Zélia Gattai. É uma leitura gostosa, positiva, qualquer idade pode ler. Eu li com 13 anos isso. Mas lê de novo pra você ver. Não entendi muita coisa. Mas era uma menina que ela queria sair do... Não, era a história da Zélia. Era uma família de italianos no começo do século XX, na cidade de São Paulo. Eles moravam na Alameda Santos, aqui perto, era tudo casa, né? E é uma história, é uma narrativa de uma família com os seus ideais políticos, as suas questões, muita cultura envolvida, mas eram aquelas histórias engraçadas, uma coisa vai elencando na outra. Olha, é bárbaro para começar a entrar nesse mundo. O que eu lembro desse livro foi a sensação de querer sair para o mundo, de ter aquela vontade de realizar, de conquistar que ela tinha lá. Tinha, mas veja, é a história dela. Aquilo não é uma ficção. Aquilo é não ficção, ela está contando uma biografia, né? Sim. Mas, olha, Clau,
Existem, eu vou até procurar aqui, teve um outro livro maravilhoso que eu li também, esse é ficção, que é a história de uma biblioteca, de uma livraria que ela fica escondida, sabe? Gente, eu devorei esse livro. E você esqueceu o nome? Eu esqueci o nome, eu tô assim quando agora. Quando você procura, pode falar. Eu falo que... Aí depois eu comecei a ver Outlander, né? Como é que chama? A série lá. Aí, da viagem no tempo e tal. E aí depois eu acabei querendo pegar os livros e ler. Livros de 800, 900 páginas, e você fala assim, cara, de repente eu li 100 páginas sem perceber. Sim, porque a história é interessante, porque o texto te segura. Ó, A Livraria Perdida. De quem que é? Eve Woods. Esse livro é mágico. Eve Woods, é isso? Woods. Tá. Oh. A Livraria Perdida. Gente, é maravilhoso. É uma livraria que está escondida numa casa, se passa na Inglaterra. Então, aí, assim, na verdade, a pessoa que está procurando a história descobre que é uma ancestral dele que estava envolvida no processo. E, assim, é mágico esse livro. Isso aqui te segura horrores. Outro que está me chamando a atenção, que eu estou lendo, A Verdadeira História da Bibliotecária de Auschwitz. Nossa! Isso aqui também, veja, tem um fundo de verdade com um pouco de romance, né? Esse aqui é da Dita Kraus. Também é uma história maravilhosa. Enfim. E aí, o que você vê que nessas histórias, que a gente começou a falar de Urânio em Gêmeos, de uma nova comunicação, e que é bem... Como é que chama? Que você joga fora no dia, bem descartável, e você vendo uma comunicação que é mais perene. Cláudia, é o seguinte, que o que eu quero dizer, eu estava procurando as palavras certas, quer dizer, as palavras que eu entendo como certas para expressar o que eu sinto, né? Urânio em Gêmeos, Urânio demora, ele se movimenta devagar, mas ele faz bagunça. 7 anos em cada signo. Mas ele faz bagunça, ele é rápido nas... 84 anos para dar uma volta em torno do Sol. Mas ele faz bagunça, viu? E Gêmeos, né... faz a gente ver diferente as coisas e é muita informação, é muita velocidade, é muita coisa nova, é muita novidade, traz desenvolvimento, traz crescimento, mas a gente tem que saber peneirar. Você falou, como é que nós vamos peneirar isso? Como é que a gente vai filtrar as informações? A gente tem que ter estado de presença. Quais são seus valores? O que você acredita? O que você acha da vida? Às vezes a gente não sabe. Às vezes, outro dia eu me peguei pensando, será que eu sei tudo que eu acho que é certo da vida? Você começa a filosofar, né? Estoicismo faz você olhar para dentro. Aí, aliás, eu também, gente, estou lendo, eu recomendo a Agenda Estoica, tá? Da professora Lucilena Galvão, maravilhoso. Nossa, fantástico. Gente, fantástico. Aí, o que acontece? É você olhar para você e falar, peraí, o que eu entendo como certo para mim? Porque aqui as informações vão chegar, o mundo tá assim, ó, rapidão. E eu vejo também muita questão de manipulação de informação, para falar, olha, esse caminho é o certo para você. E aí você vai falar assim, tá, mas como é que eu vou fazer a minha escolha em relação a isso? Será que vai ser de acordo ou não? De novo, Cláudia, eu entendo. Estado de presença. A gente precisa se autoconhecer agora mais do que nunca, porque a gente empurra com a barriga esse assunto. Sim. Eu não quero, porque olhar para dentro é chato, né? Você vai ver seus defeitos. Por isso que eu acho que a filosofia, ela vai crescer muito agora. Porque a gente vai ver que a gente está tanto nesse looping. Por um lado, a gente tem os governos, os políticos, ainda mais agora, anos de eleição, vão colocar uma esperança absurda na nossa vida. Olha, seja direita, esquerda, em cima, embaixo, não importa, mas vão falar assim, olha, você tem que acreditar em a gente que a gente vai dar o melhor para você. Então, você sempre está esperando para o futuro. Você nunca está olhando o presente. E aí você pergunta, cara, mas o que eu quero? E aí você nem consegue pensar nisso para você poder responder. E eu vejo esse caminho assim agora. Vai ter que olhar para dentro, vai ter que parar. Você vai pelo menos tirar um dia na semana para você olhar para você. Como é que faz para parar? Como é que faz para olhar? Você pode usar meditação. Fazer uma pastral. Uma pastral. Ótimo. Uma pastral fala para você direitinho. Aliás, uma pastral, gente, não é à toa que se chama mapa. Ele dá um norte, né? Então, faz o seguinte, já que agora a gente está encerrando o nosso papo aqui, as nossas filosofias, que a gente mais filosofou sobre esse assunto que eu acho que vai ser cada vez mais abordado no mundo por aí. Dá o seu contato, como é que te acha? Bom, como é que me acha? Posso passar o telefone também? Pode, fica à vontade. Então, olha só. Então, tem uma página no Instagram chamada O Fiastro. Esse O Fiastro é com PH. O-P-H-I-A-S-T-R-O. E o telefone? 11 9
6106-4902. 11 96106 4902. E eu, Cláudia Bocchilli, astróloga, que falo que você não quer ouvir, você quer falar comigo, fazer mapa astral, entender, acompanhar. YouTube, Cláudia Bocchilli, Bocchilli BOC Chile. Instagram, Cláudia Bocchilli, Bocchilli BOC Chile. Meu WhatsApp, DDD 11 9 3041 0372, DDD 11 9 3041 0372. Se você estiver vendo no Instagram, no YouTube, tá tudo aqui escrito aqui embaixo, é só clicar e no link da bio. Letícia, muito obrigada pelo esse programa e até a próxima. Obrigada.